Olá a todos e todas, eu me chamo Vitor Olá, gente, tudo bom? Me chamo Natanael. e nós somos da Residência Pedagógica do Subprojeto de História da Universidade Estadual do Acaraú e nós somos estudantes de História dessa mesma universidade e nós estamos com um projeto voltado para aulões para o vestibular dessa mesma instituição de ensino superior, que é a UVA. E nós vamos estar focados em estudos sobre história do Ceará. Nesse vídeo, que é a primeira parte de um vídeo que nós vamos falar sobre a colonização aqui no estado do Ceará. E vocês também podem ver outros vídeos de outros colegas da residência desse mesmo subprojeto sobre a Ceará no período imperial, no período da República, mas só que nesse vídeo e no outro, que vai ser produzido pela a residente Ana Rita, nós vamos falar sobre a colonização. Eu espero que vocês gostem muito do vídeo. Então, beleza, como é que foi a colonização aqui no Ceará? A colonização aqui no Ceará foi um pouco atrasada devido por uma série de fatores. Primeiro, a questão da aridez do clima aqui no Ceará não é nenhuma surpresa para ninguém, aqui é bastante quente e isso dificultou bastante a permanência dos portugueses e também de outros povos para estar se apropriando dessas terras e também a resistência indígena. Isso também não é nenhuma novidade. É, Vocês que possivelmente podem ter estudado colonização, principalmente em Pernambuco, vê que tem uma grande resistência indígena perante essa ocupação portuguesa, né? Sempre tinham esses conflitos e também algumas vezes na própria historiografia vê que essa questão, a questão indígena, eles veem como seres muito passivos, mas não são. Eles sempre combateram, né? Sempre repeliam todo essa ocupação portuguesa e aqui no Ceará não seria diferente. E também as dificuldades de navegação, né? Algumas partes do Ceará eram bastante difíceis de poder colocar os navios, e isso dificultou também a permanência aqui nos portugueses. E com isso, o Ceará, né, ele começou a ser colonizado a partir dos anos de 1600, 1700. Os portugueses chegaram aqui no Brasil, nessas terras que nós conhecemos hoje como Brasil, no século XVI, nos anos de 1500. Mas devido a esses fatores, o Ceará começou a ser colonizado a partir desses anos, meio que um século depois. Pois bem, os portugueses, eles permaneceram aqui nessas terras, mas isso não impediu para que outros povos começassem a ter relação com os nativos daqui. Franceses, holandeses, até mesmo espanhóis, eles mantiveram contato com esses indígenas e eles praticavam o escambo, né? Era uma forma de poder, de certa forma, dominar os indígenas, mas teve uma figura bastante importante, que foi o Martim Soares Moreno. Foi ele essa principal figura que conseguiu consolidar a, a, o domínio português aqui no Ceará, com práticas meio violentas, né, trazendo alguns jesuítas para cá, uma coisa bastante, podemos dizer, característica da colonização no século XV, XVI, XVII e tal. E o Martins Soares Moreno foi essa figura bastante importante para consolidar o, o, o domínio português aqui no Ceará. Mas só que tinha uma rixa, podemos dizer assim, com os franceses. Os franceses estavam ocupando o Maranhão e era uma espécie de ameaça. E Martins Soares Moreno, ele foi em 1613 para as terras que nós conhecemos hoje como Maranhão, para poder fazer com que os franceses não conseguissem chegar no Ceará. E nesse tempo foi a vez de que os holandeses eles chegassem aqui no Ceará para ocupar essas terras, né? E os holandeses eles chegaram aqui no Ceará por meio da própria os próprios indígenas, eles queriam aqui os portugueses, quer dizer, os holandeses nesse caso,
por conta que não estavam muito gostando da administração de Martim Soares Moreno, e os holandeses eles tinham bastante interesse pela produção de sal, mas só que também por conta dessas práticas bastante violentas de, de escravidão, né, e também essa questão bastante violenta também, os indígenas também queriam que os holandeses deixassem de ocupar essas terras e ajudou os portugueses a voltar a colonizar aqui o Ceará. Bom, gente, dando prosseguimento aqui a essa aula, né, sobre a colonização no estado do Ceará, pegando aqui o gancho com o que o Vitor falou, a gente percebe, né, que os estrangeiros que tentaram, ao longo do tempo, possuir essas terras, né, como já comentou, os franceses, os holandeses, os próprios portugueses, eles tiveram seus momentos, né, seus conflitos e as suas relações com os povos que aqui habitavam, né, os nativos. Essas relações elas não podem ser definidas somente com relação à dominação e à subjugação ou à exploração. Há outro ambiente, digamos assim, outra esfera, que é a esfera cultural. Os índios que aqui habitavam essas regiões, sobretudo regiões mais próximas a nós, como aqui a região da Serra da Ibiapaba, eles resistiam de diferentes formas a esses processos, né? Tanto no primeiro momento, ali com relação às armas, né, os conquistadores europeus, né, o Pedro Coelho, o próprio Martim Soares Moreno, e os holandeses, os franceses, os indígenas não foram passivos em nenhum momento. Eles resistiam também com os conflitos, com as armas que existiam naquele momento, certo? E posteriormente a gente percebe uma outra espécie de colonização. E essa colonização ela também tem a questão das armas, mas uma colonização mais voltada agora para a religião, certo? Então são duas bandeiras muito comuns quando a gente fala em colonização. A colonização propriamente com relação à conquista e a outra com relação à bandeira da evangelização. E aconteceu de forma muito significativa no estado do Ceará, e não é raro, pelo menos é muito comum a gente estudar isso quando a gente fala da região da Ibiapaba, né? Então essa região ela foi um marco também desse processo de catequese provocado pelos inacianos, né, que vieram posteriormente às expedições de Pedro Coelho, do Martim Soares Moreno. Então assim, os jesuítas eles queriam, né, também expandir a fé cristã, e esse território cearense ele foi propício para que se planejasse, se organizasse os aldeamentos, né, que é uma forma de organizar os indígenas, aglutinar os indígenas, mesmo eles sendo de etnias diferentes, mesmo eles tendo conflitos entre si, mas era uma forma de aglutinar esses indígenas e naquele espaço ali colocar uma espécie de educação, né, educá-los e fazê-los com que eles fossem adequados àquela lógica cristã ocidental que os inacianos eles queriam implementar nessas regiões e em várias outras regiões também do Ceará, certo? E desse modo, quando você tem aí o processo de aldeamento, você naturalmente tem que entender que há choques culturais, certo? Os indígenas eles não estavam despossuídos de suas características religiosas, eles tinham sua religião. Eles acreditavam, sobretudo, ali na figura do pajé, nas forças da natureza, enfim. Eles tinham uma religião também complexa. Mas com os aldeamentos, né, uma das propostas era justamente de que a fé cristã ela prevalecesse sobre eles e que eles aos poucos deixassem aquelas características tidas pelos portugueses, né, pelos nacianos, como algo a ser esquecido, certo? Então a morte cultural foi algo que foi se forjando, né? E a morte cultural dos povos, né, a morte cultural, ela é algo tão significativo quanto a morte propriamente dita, certo? A morte de seus princípios. Então é uma dessas características que o processo de aldeamento provoca nesses índios, né? Nesse processo que vai formar a nossa própria identidade. Claro, essas relações elas são muito complexas. Bom, os aldeamentos eles vêm também com relação a esse processo de reconsolidar ou reconstruir essas relações antes que foram marcadas de forma negativa pelos conquistadores iniciais, né? Que foi o Pedro Coelho, o Martim Soares Moreno, que tentaram, né, conquistar essas terras por meio da espada, digamos assim. Então, os nacianos eles vêm com essa nova tentativa de consolidar ali uma espécie de uma nova reconfiguração social e que era necessário, né, catequizar os indígenas de acordo com suas concepções para que eles pudessem melhor lograr aquelas terras, né? A gente percebe que essa própria colonização, como o vídeo já comentou, ela foi tardia, ela aconteceu posteriormente, né?
até porque por questões da habitação, do clima, enfim, processos geográficos também, mas o processo de aldeamento com relação aos jesuítas e o processo de educação e da catequese são características marcantes nessas cidades, nessas regiões. Na Serra da Ibiapaba, como eu havia falado, atualmente você não encontra muitos locais de memória dos povos indígenas. É muito pouco você encontrar algum monumento que faça referência às características indígenas. Entretanto, quando a gente para estudar um pouco mais da nossa história, a gente percebe que, sim, somos formados dentro de nossas raízes culturais, aquilo que nós somos, aquilo que nós entendemos como identidade, dentro dessas relações que foram forjadas por estrangeiros, seja portugueses, franceses, holandeses, e pelos nativos que aqui já habitavam. Então nós somos, sim, necessariamente um povo mestiço, nós somos um povo que temos características dessa relação que foram mantidas no passado. Por mais que às vezes a historiografia ela tenha uma perspectiva muito tradicional, cada vez mais a gente percebe que o protagonismo indígena ele também está presente, ele também resistiu, ele nos forma, ele forma nossas características, né? Nossas formas de ver e de pensar também, não somente o legado ocidental no que diz respeito aos jesuítas, né, a fé cristã, mas também cada vez mais a gente percebe essa perspectiva crescente dos estudos com relação à temática indígena, certo? Então nós vemos aí esses processos, certo? Tanto a questão do colonizador como a questão dos povos indígenas, eles são características marcantes nessa relação que vai formar cada vez mais aquilo que nós entendemos hoje por cearense, né? Nós somos cearenses, nós somos um povo necessariamente mestiço. Então foi isso, gente. A gente agradece a audiência de vocês, pela visualização de vocês. Vocês podem estar interagindo aqui no chat abaixo. Vocês podem dar a sua contribuição, ou quem sabe até alguma dúvida que a gente vai estar de olho e responder. E também nós desejamos uma boa prova. Peço que vocês tenham muita paciência e que também busque também aprender um pouco mais, não se limitar ao nosso vídeo. E é isso. Boa prova e até mais. E não esqueçam de assistir a parte 2 desse vídeo, né? Ele vai ter a continuação, mas também vocês podem assistir os outros vídeos que vão ser feitos pelos outros colegas da residência, tá bom? Que vai falar do Ceará em outros tempos. Esse daqui foi só sobre a colonização, que é a primeira parte. E agora a gente deixa vocês com a Ana Rita, certo? Até mais. Até mais, gente, agradeço a audiência, boa prova.